Todo ser humano tem distorções do pensamento. Algumas distorções do pensamento são mais particulares, são mais frequentes no alcoolista, que talvez o que eu vou falar aqui você vai identificar e vai pensar assim: nossa, Vitor, você conhece o meu familiar. Ele pensa assim várias vezes, várias situações. Não, talvez eu não conheça o seu familiar, mas eu conheço do alcoolismo e eu quero te ajudar a conhecer isso também, porque na medida em que você também conhece, fica muito menos difícil você encarar as situações do dia a dia, porque você vai entender a cabeça dele e tornar a sua vida mais tranquila e reduzir as chances dele beber e aumentar as chances dele desejar parar de beber, que é para isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para te ajudar a levar quem você ama a parar de beber. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse canal eu falo sobre estratégias para levar você a fazer quem você ama parar de beber, sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é os pensamentos distorcidos do alcoolista que todo familiar precisa saber. Eu vou começar já explicando esse contexto, né? Eu não quero dizer aqui, eu não sei até que ponto você entende desse assunto e eu vou tentar explicar do mais básico, mas ao mesmo tempo vou aprofundar para que você compreenda, apesar da complexidade do que eu vou falar, o meu interesse aqui é que você realmente compreenda o que eu vou dizer. Então, eu estou transmitindo também, talvez você está vendo isso no gravado, mas eu estou transmitindo ao vivo, então se alguém tiver alguma dúvida do que eu vou falar, vai poder enviar essa dúvida agora, ou depois agora, você já pode enviar nos comentários, se você está vendo no gravado, perguntando se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Eu não estou dizendo aqui que o alcoolista é uma pessoa que não enxerga a realidade, que, nossa, ele é uma pessoa que tem todo o pensamento distorcido e atrapalhado e isso faz com que ele seja uma pessoa louca. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu vou falar aqui de distorções do pensamento. Todo ser humano tem distorções do pensamento. Todo. Algumas distorções do pensamento são mais particulares, são mais frequentes no alcoolista e esses pensamentos, essas distorções, levam a ele a agir da forma que age. E você reconhecendo essas distorções do pensamento que são comuns do alcoolismo, que talvez o que eu vou falar aqui você vai identificar e vai pensar assim: nossa, Vitor, você conhece o meu familiar. Ele pensa assim várias vezes, várias situações. Não, talvez eu não conheça o seu familiar, mas eu conheço do alcoolismo e eu quero te ajudar a conhecer isso também, porque na medida em que você também conhece, fica muito menos difícil você encarar as situações do dia a dia, porque você vai entender a cabeça dele, você vai entender de onde é que vem as coisas e vai ser muito mais fácil você saber o que esperar dele, você saber mudar o fluxo do comportamento dele e tornar a sua vida mais tranquila e reduzir as chances dele beber e aumentar as chances dele desejar parar de beber, que é para isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para te ajudar a levar quem você ama a parar de beber. Primeiro vamos falar o que é um pensamento. O que é um pensamento? Seres humanos não são máquinas de enxergar a realidade. Não são máquinas de enxergar a realidade. O que eu penso sobre a vida, as opiniões que eu tenho, as impressões que eu tenho das coisas, potencialmente são diferentes das suas, do seu vizinho, do seu amigo. Cada um tem uma forma de entender o mundo e tem formas de pensar o que está acontecendo, que tem a sua cor, a sua particularidade, que tem a ver com o quê? Aprendizado. Um aprendizado. A gente está falando aqui não de questões do inconsciente, tá? Eu não vou abordar aqui o inconsciente, e mesmo assim vai fazer sentido. Eu estou falando aqui de questões que ao longo do tempo foram colocadas na cabeça das pessoas, e certamente você tem, certamente eu também tenho, crenças a respeito de como as coisas são, que vieram desde do crescimento, vendo a família, vendo a sociedade agir, sim, entendendo. Esses pensamentos são a respeito de si próprio, a respeito dos outros e a respeito de o que é legal fazer em cada situação. Para explicar melhor isso para você, eu vou te dar um exemplo. Um filho de alguém ou uma filha de alguém que o pai gostava muito de jogar futebol e ele era uma pessoa fanática por futebol, gostava muito de torcer para times de futebol e daí todo domingo assistia, eu sou bem por fora de futebol, tá? Mas só para usar esse exemplo, todo domingo ou toda quarta-feira, nos dias dos jogos, eu não sei que dias que passam os jogos, mas os dias que passavam os jogos virou aquele ritual familiar. Então todo domingo à tarde, naquela família se assistia jogos de futebol.
tem uma tendência, tem uma chance de que aquilo fique no fundo da cabeça da pessoa de que futebol pode ser legal, pode ser interessante. Então fica uma crença a respeito de como o futebol é ou não é interessante. Você já deve ter percebido que na minha cabeça essa crença não ficou tão interessante. Para mim não é tão interessante assim futebol. Mas por que eu estou falando isso de futebol? Porque isso acontece em relação a tudo. Isso acontece em relação ao álcool. Isso acontece em relação à forma com a qual a pessoa lida com os próprios sentimentos. Isso acontece em relação à forma com a qual o alcoolista vai lidar com você e com os outros. Pela forma com a qual ele foi desenvolvendo as crenças. E você também tem as suas. As crenças que levam o alcoolista a beber e continuar bebendo vão ser algumas crenças que são relacionadas diretamente ao álcool e algumas crenças diretamente a si próprio e às próprias emoções. Vamos começar falando pelas crenças que tem a ver com álcool, porque para ser didático, tá? E depois eu vou falar das crenças em relação a si próprio. Crenças em relação ao álcool. E agora você começa a perceber, e eu quero que você escute o que eu estou dizendo, e começa a pensar o alcoolista que você ama. Como é que ele pensa? Veja se ele tem esse tipo de pensamento. Em relação ao álcool, tem dois principais tipos de crença. A primeira delas que eu quero falar para você são crenças permissivas. Permissivas. Em relação a, por exemplo, a beber do jeito que eu bebo não vai dar nada. Ou ele pensa, olha, antes de abrir uma garrafa ou antes de começar a beber, ele pensa, eu vou tomar uma hoje, não vai dar nada. E daí tem gente que já fica pensando, Vitor, é verdade, ele faz isso, e eu fico desesperado atrás dele, pensando, como é que ele pode pensar uma coisa dessas? Que loucura, como é que ele pode pensar que não vai dar nada? Depois de tudo que já aconteceu, como é que ele vai achar que não vai dar nada? Mas é verdade, é verdade. Ele pode pensar que não vai dar nada, que não tem problema, que não faz mal nenhum. Isso pode ser uma crença. E daí quando fala assim, como é que eu faço para ele perceber, Vitor, que vai dar problema? Aí a gente tem que pensar, aí depois a gente fala um pouco mais disso. Mas primeiro eu quero que você perceba que isso é uma crença que ele tem. E essa não é a única crença que faz ele beber. Não é a única. Tem uma outra crença permissiva, que às vezes a pessoa até percebe, até não é tão forte essa crença de que não vai dar nada. Mas pode vir uma crença permissiva do tipo de indulgência. Do tipo assim, essa duvido que você já não ouviu. Eu mereço, poxa, depois de um dia de trabalho, depois de tantos anos dedicados à família, eu mereço então ter o meu momento de relaxamento, de diversão. E a gente vai devagar para outro tipo de crença sobre o álcool, que não é mais agora a permissiva, mas as crenças positivas em relação ao álcool. Que tipo de crença positiva em relação ao álcool? Eu tinha um paciente que me dizia o seguinte, Vitor, você não sabe, parar de beber para mim é difícil, em especial porque, Vitor, eu gosto muito de apreciar a bebida. Para mim, não é quase uma cultura, Vitor, porque eu conheço o que é um bom whisky. Então ele já tinha aquela crença assim de que, poxa, o álcool era para ele uma coisa cultural e era para ele também ele tinha aquela crença assim de, poxa, era quase que um momento de lazer e de um hobby para ele. E ele tinha aquela crença muito positiva, olha, apreciar um bom whisky. E aquilo vai estar na cabeça dele em algum lugar. Ele aprendeu, olha, e ele ao longo do tempo ele foi refinando o gosto dele pela bebida. Ah, Vitor, mas aqui em casa o meu só bebe qualquer coisa que der para ele. Tá bom. Ok, mas daí que pensamentos ele vai ter positivos em relação ao álcool? Ou você acha mesmo que o alcoolista que você ama, ele bebe, ele pega a garrafa, ou sei lá, o copo que ele vai beber, e ele pensa, vai ser horroroso beber? Não vai pensar isso. Ele vai, a hora que ele estiver fazendo isso, ele vai ter alguma crença, uma expectativa, por mais que pareça maluca, uma expectativa de que aquilo vai ser gostoso, que aquilo vai ser prazeroso, que aquilo vai ser um momento legal, uma crença positiva em relação ao álcool, ao efeito. Mas, Vitor, sempre que ele bebe, dá tudo errado. Eu não estou falando... O ser humano não é uma máquina de enxergar a realidade? Não é, né? Não é. Então não se desespera, compreenda. São crenças positivas que ao longo dos anos foram ficando sedimentadas. E daí tem gente que fala assim, Vitor, que loucura!
Como é que faz então para eu incentivar a sobriedade? Eu não entendo como fazer. Você vive falando aí para incentivar a sobriedade, eu não entendo como faço para incentivar a sobriedade. Quer uma dica para você fazer hoje? Abre a sua rede social. Olha lá, depois que terminar essa live aqui, depois que terminar esse vídeo aqui, abre a sua rede social. Qual é a imagem que você passa em relação às suas crenças a respeito do álcool? Se eu abrir o seu Instagram, se eu abrir o seu Facebook, se eu abrir sua rede social lá, quantas fotos de bebida alcoólica, quantas postagens dizendo que, olha, pessoas felizes são as pessoas que bebem. O que é isso? Crenças positivas em relação ao álcool. E daí você pode me dizer assim, Vitor, para de falar besteira, eu não tenho problema com álcool. Perceba, a pessoa não se torna alcoolista e não continua bebendo por mais que tudo está acontecendo de errado por um motivo só. Eu estou falando aqui para você de várias crenças que acontecem que facilitam que ele, tome a decisão de beber. Uma delas é ter aquela crença de que o álcool é bom, que é maravilhoso, que está associado à felicidade, que está associado à masculinidade, ou à coragem, né, ou à rebeldia, ou à autoafirmação. E daí, se eu abro a sua rede social, eu vou ver talvez uma coisa que não tem nada a ver com o que você pensa. E várias vezes, eu vou dar uma olhada, se a pessoa vem e conversa comigo e tal, aí eu dou uma abridinha lá, a rede social da pessoa. Não tem, nas 10 primeiras postagens, eu encontro uma postagem com álcool, falando bem do álcool, tentando fazer a pessoa que ia parar de beber, mas afogada na cultura do álcool. Vitor, você está sendo muito careta, você está sendo muito... Deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Claro que eu estou deixando, eu estou dizendo que não é para fazer isso? Não estou dizendo, faça o que quiser, por favor, deixa eu deixar isso claro. Eu não estou querendo dizer aqui, está errado, eu sou o dono da verdade. Não estou dizendo isso. Eu estou te ajudando a perceber como essas crenças vão ficando lá no subconsciente. Elas estão embaixo do nosso nariz e a gente não enxerga às vezes. E isso vai sendo muito propagado, essa coisa vai sendo muito normal. Fica normal, normal, eu vi uma foto de cerveja, uma piadinha de cerveja aqui, eu vou publicar lá no WhatsApp. Porque o álcool é normal beber bastante, é engraçado, E eu estou dizendo, sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes você talvez nunca tenha parado para pensar que venderam essa ideia para você. Ou você acha que uma das indústrias mais ricas do Brasil, uma das mais ricas do mundo, não é a indústria do álcool? Você acha que porque até hoje está cheio de... Mas eu não vou chegar tão longe assim, mas eu quero te ajudar a perceber que essa é uma ideia que foi, assim, ao longo dos anos está sendo pregada na sua cabeça. Para pensar como é que é a sua relação com o álcool, que tipo de realidade que você expõe, como é que são as suas crenças em relação ao álcool. E a gente começa a falar daí sobre incentivar a sobriedade, de uma forma leve, tranquila e suave. Porque daí, olha a diferença entre você não cultuar o álcool e não ficar divulgando ou até pensando para si próprio, você ter uma postura questionadora sobre a sua própria forma de enxergar o álcool, como isso é mais eficaz e mais direto e mais potente do que ficar reclamando que o outro bebe demais e que o outro deveria parar de beber. E daí fala assim, você tem que parar de beber porque você tem problema com álcool. Mas é uma delícia tomar uma geladinha num domingo à tarde, no sol. Entende como fica difícil? A pessoa olha para você, para mim então pimenta nos meus olhos é refresco. Sacou? Entende o que eu quero dizer? Vitor, isso vale para todo mundo? Todo mundo precisa parar de beber para o alcoolista não beber? Não é isso. Tá? Não leva o pé da letra para todos. Eu quero que você entenda de onde vêm certas crenças que no alcoolista ajudam ele a beber. Outras crenças, tá, que são muito comuns de acontecer. Ao longo do tempo, nós vamos desenvolvendo crenças. Todo mundo tem uma crença central a respeito de si próprio. Que vai ser... Tem uma das teorias que diz o seguinte, que todo mundo tem pelo menos uma crença central dessas negativas dentro de si próprio. E eu quero que você perceba que essa crença central, você tem uma delas, eu tenho uma delas, algumas pessoas têm duas, ninguém tem as três. Tá? De acordo com essa teoria da terapia cognitiva. Que são as crenças centrais de desamor, eu não sou digno de ser amado, de incompetência, desvalia, eu sou incompetente, eu sou uma pessoa que eu não tenho valor. E a terceira é de injustiça.
Tipo, tudo é muito injusto para mim e as pessoas me devem, tudo deveria ser do meu jeito e eu sou um injustiçado. Cada um vai ter um pouco de alguma dessas crenças. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma crença dessas mas Vitor, eu não tenho uma crença dessas. Eu não tenho uma crença dessas. Da onde você está falando assim? Talvez eu tenha uma crença de desamor. Porque muitas vezes a pessoa, ela compensa uma crença central dessas, que ela tem sobre si própria, de várias formas. Tem gente que trabalha demais, tem gente que tenta arrumar um padrão de beleza muito grande, tenta ficar muito bonito, muito forte, muito sarado, porque dentro, lá no fundo, eu quero compensar o desconforto que vem de uma crença de que eu não sou digno de ser amado, ou uma crença de que eu sou incompetente, uma crença de que eu sou muito frágil de alguma forma, incapaz. E aí o que acontece? Esse tipo de crença que todos nós podemos ter em algum grau, em alguma dinâmica, em alguma intensidade, eu quero que você perceba que não é sim ou não. Vitor, eu tenho, eu não tenho. Se você me disser aqui que você nunca se sentiu inseguro ou insegura, você precisa ser estudado. Entende o que quer dizer? São graus. Pode ser um grau pequenininho, um grau maior. O alcoolista, em geral, ele vai ter maiores graus dessas crenças ativadas. E daí o que acontece? Uma crença de desamor. Eu sou uma pessoa que não é digna de ser amada, eu sou uma pessoa incompetente. Vai se ligando com a ideia, por exemplo, de que ele não é corajoso, de que ele é frágil. E daí vão lá os amigos dele e começam a rir dele. Falam assim, olha lá o fulano, ele não bebe mais, hein? Só se faz, não se faz amigo bebendo leite. Agora está na coleira da esposa. Essa crença de fragilidade dele, não é o amigo que fez isso acontecer, mas essa crença de fragilidade dele, essa crença de incapacidade dele, vai fazer, por exemplo, ele se rebelar. Vai fazer, por exemplo, quando você quiser esfregar na cara dele que ele precisa parar de beber, ele brigar com você de volta. Por quê? Lutando para fugir dessa crença de que ele não é ninguém, de que ele não merece amor, que ele não merece valor nenhum. E dificilmente ele vai falar para você tão abertamente quanto eu estou te dizendo, porque dói demais. Faz sentido? É difícil, é um ato de muita coragem de abrir assim o coração e dizer, olha, ainda mais para um homem, né? O homem a vida inteira foi sendo criado, homem não chora, homem não chora. É uma cultura, a gente tem uma cultura muito patriarcal, muito machista ainda, de alguma medida, né? Que assim, homem não chora, homem não tem sentimentos. Então por que é mais fácil o homem aparecer como alcoolista e as mulheres escondem mais? Porque até é bonito, entende? Tem a ver com aquela coisa da capacidade, da masculinidade. E daí a gente está falando, agora vou dar uma revisada rápida aqui, tá? Eu falei então das crenças em relação ao álcool, as crenças em relação a si próprio, certo? As crenças em relação ao álcool, para quem está anotando, sempre sei que tem gente que não tem cadernos que anota das coisas da live, então pega aí, se você não pegou, anota aí. Crenças permissivas a respeito do álcool e crenças positivas a respeito de quanto o álcool é legal, é interessante. E as crenças de si próprio, que podem ser de desamor, de desamparo, de desamor, desvalia e injustiça. Certo? Ou desamor, desvalia, desamparo. Né? Essa é uma classificação simplificada das crenças centrais a respeito de si próprio. E o alcoolista às vezes compensa isso. E daí se você não tiver isso na cabeça, quando você for falar com ele e você não entender que pode ser que está acionando uma crença dessas, você pode fazer ele querer se defender mais ainda e começar a virar uma coisa irracional. Por quê? Porque nenhum dos dois está ligado que talvez por trás dessa briga, por trás desse conflito, por trás desse comportamento, tem uma crença a respeito das coisas, tem um pensamento. E talvez você também comece a ativar os seus pensamentos a respeito do alcoolista. Ele não se importa com ninguém. Ou ele não se importa com a família, ou ele é um egoísta, ou ele é um mentiroso. Aí começa a virar uma série de julgamentos que tiram o foco daquilo que está acontecendo e afastam você da solução. Certo? Aí, por que o alcoolista bebe em geral? Vamos resumir isso de uma forma bem clara, bem direta. Se você tivesse que colocar num post, assim, se eu fosse colocar um post lá, ou se você fosse colocar nos comentários aqui, o que você entendeu da live? Aí eu vou te ajudar aqui, uma coisa que eu posso resumir até agora o que eu falei. É o seguinte, esse tipo de crença geram sentimentos. Né? Cada crença, cada pensamento que a gente tem vai gerar um sentimento. Se eu começar a pensar que, olha, todo mundo que está me assistindo agora está me achando um chato, um desagradável, ninguém está me entendendo, ninguém está gostando, o pessoal não está nem aí para o que eu estou falando, o que eu vou sentir?
Ah, eu vou sentir tristeza, vergonha, frustração, insegurança. Se você estiver me ouvindo e pensando assim, o Vitor está falando isso e ele só se importa com o alcoolista, ele não se importa comigo, o que você vai sentir? Talvez raiva, talvez você feche. Então, cada pensamento que a gente tem, por mais que seja realista ou não, ele leva a um sentimento. E aqui mora uma raiz do problema. Tá? Aqui, ó, você que está anotando, coloca um asterisco. O principal motivo que leva o alcoolista a beber, se a gente for falar, é para chamar atenção, é para isso, para aquilo. Não. O principal motivo é para regular as próprias emoções. Às vezes, emoções negativas. Aí fala, Vitor, mas o alcoolista bebe para ter prazer ou para diminuir a dor? Não importa. Não importa. Tanto faz, não é a mesma. Importa entender, mas assim, não importa que você entenda no alcoolista que você ama para você entender a cabeça dele. Mas dá na mesma. Tá? É para diminuir dor, é para aumentar prazer. Daí o que acontece? É para lidar, para regular, se for colocar numa frase, para regular as emoções, para diminuir um desconforto, para diminuir um sofrimento. Aí, porque se você não entende isso, se depois de uma grande briga, uma grande discussão em que ele chora e promete para você que não vai mais beber, e daí pensa só, ele está chorando e está prometendo para você que não vai mais beber. Ele está sentindo o quê, talvez? Culpa, medo, vergonha. Aí essas crenças centrais de incapacidade vão perturbando, vão acionando na cabeça dele, ele fica se sentindo um lixo. E daí ele tem crenças permissivas em relação ao álcool, ele tem crenças positivas em relação ao efeito do álcool. Aí ele passa 3 dias bebendo. Não é estranho. É desagradável, claro que é desagradável. Mas tem essa lógica. Ele está regulando a emoção dele. Daí a pessoa fala, Vitor, a melhor forma de eu fazer o meu marido parar de beber é eu dando um gelo nele, eu indo para outro quarto para mostrar que ele está errado? É através da punição? É através do confronto, do controle? Imagina o seguinte, e se tiver o seu alcoolista que você ama estiver ouvindo isso, coloca o fone de ouvido agora, porque essa informação é só para você, tá? Porque ele vai ficar bravo se ele ouviu falando o que eu vou falar agora. Talvez ele fique bravo comigo, e vai ficar bravo com você também. Então, pausa o vídeo, ou se você está vendo no gravado, pula uns 30 segundos. O alcoolista, porque ele vai ficar mais bravo ainda por perceber o que eu vou dizer agora, porque ele não, se tem isso, dificilmente vai admitir, porque eu também, é difícil admitir isso, eu entenderia isso completamente. Ele tem uma vulnerabilidade emocional. Vulnerabilidade emocional. Tanto para sentimentos negativos, quanto para, por exemplo, admitir. Um dos fatores que mais leva a pessoa, um alcoolista, a recair, mesmo quando está tudo certo, Vitor, estava tudo indo certo. Ele tinha parado de beber, estava ficando bem, ficou 40 dias sem beber, estava tudo legal. Aí, de repente, ele começou a beber de novo. E não tinha nenhum sentimento, e não tinha nenhuma comemoração. Sabe qual é um outro fator muito importante? É o teste do controle pessoal. Você gosta de se sentir incapaz? Não gosta, né? Acho que ninguém gosta. É algo que quanto melhor a gente lidar com as nossas dificuldades, melhor para nós. Mas é desagradável lidar com as nossas dificuldades. Então o alcoolista muitas vezes no trajeto de entrar na cabeça dele esse pensamento mais saudável, de que ficar sem beber é melhor para ele, e que isso não tem nada a ver com a autoestima dele, não tem nada a ver com o valor que ele tem, ele pode ficar fazendo pequenos testes pessoais. Será que mesmo eu não consigo beber? Será que mesmo eu vou perder o controle de novo? E ele pode ter alguns testes. Ele pode testar, olha, agora eu vou voltar a beber e não vai ter problema. E daí acionam aqueles pensamentos todos de novo. 2 coisas importantíssimas agora que eu quero que você perceba. Tá dando para entender? E agora vamos colocar isso na prática. Agora tem uma parte muito especial que eu vou falar para vocês, que é uma das minhas partes preferidas. A maior parte das pessoas que ouve o que eu vou falar agora gosta muito. Até os alcoolistas gostam muito de saber que isso existe, que isso é assim. Mas aqueles que querem ouvir, tá? Não fica colocando na orelha de quem não quer ouvir. Mas eu vou te falar isso agora, sobre colocando isso na prática, colocando isso no dia a dia, na vivência, para você pegar na vida real. Mas antes me avisa aqui nos comentários para eu ter uma ideia, se você está gostando desse conteúdo, curte,
Clique em curtir aqui embaixo. Se não estiver gostando, se estiver no YouTube, coloque que não gostou também. Me diz o que você está achando. Clica no coraçãozinho aqui no Instagram para eu saber se você está gostando. E comenta para mim se você já me acompanha há mais tempo ou está começando a acompanhar agora. Se você está começando a me acompanhar agora, hashtag novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, escreve para mim aqui, hashtag veterano ou veterana. Porque eu gosto muito de saber se você já está me acompanhando há mais tempo, ou está começando agora, para continuar acompanhando as lives. Eu faço várias lives por semana. E tem também um canal no Telegram, certo? Tem um canal no Telegram que eu mando áudios ao longo da semana. Mas vamos lá para a prática? Vitor, estava tudo bem. Vou pegar uma situação aqui, ó. Vitor, estava tudo bem. Ele ficou sóbrio 6 meses. A nossa vida estava legal, o relacionamento melhorou, estava tudo muito bacana. Ele estava vendo, ele me disse, Vitor, ele falou com todas as palavras, eu prefiro estar sóbrio, a minha vida está melhor, está tudo muito bacana estando sóbrio. Só que aconteceu uma coisa e ele recaiu. Aconteceu alguma situação e ele recaiu. Geralmente, tá? Podem ter várias, eu não vou listar todas aqui porque não é uma live de gatilhos. Mas daí, lembra, se você assistiu a live de gatilhos, por exemplo, se tem um evento muito ruim que aconteceu, por exemplo, perdeu o emprego, ou faleceu alguém, ou qualquer coisa que possa exigir mais emocionalmente dele, assim como de qualquer outra pessoa, momentos mais estressantes tendem a ativar no nosso pensamento o que existe de pior. Não é só o alcoolista, qualquer um. Essas crenças de incapacidade, por exemplo, uma pessoa pode começar, uma pessoa pode numa crise, teve uma redução de salário, perdeu o emprego, e é uma pessoa que sempre foi muito competente, aconteceu uma fatalidade, e daí ela começa, por conta de uma coisa que aconteceu, a achar que ela é incapaz, que ela é impotente, que ela não aguenta as coisas, e que, poxa, agora, esse fracasso temporário, ou esse resultado negativo, a pessoa pode começar a ativar essas crenças de incapacidade e achar que ela, olha, isso significa que eu sou um grande fracassado. Isso significa que eu sou um lixo. Né? E daí o que vai acontecer? Vai começar a ativar os pensamentos permissivos do álcool, porque está mais vulnerável, porque está mais fragilizado. Vai começar pensamentos permissivos do álcool, do tipo, não dá nada eu beber um pouco, ou eu mereço para relaxar. Beber é muito bom. Vai me ajudar a diminuir minha ansiedade. Aí começa a vir o quê? Se você agora pensa por um segundo, se você tiver, não sei se você já jantou, já deve ter jantado, agora é à noite, ou não sei que hora você está vendo isso, mas começa a imaginar um alimento que você gosta muito de comer, começa a imaginar ele com detalhes, começa a imaginar com todos os detalhes, um alimento que você adora, a sua comida preferida, pensa nela agora, pensa comigo agora, a sua comida preferida, aquela que você mais gosta. Pensa na cor, na textura, no cheiro da comida. O que você vai sentir? Eu cheguei a salivar. Eu não sei qual é a sua, eu pensei em picanha. Eu começo a salivar. E é exatamente essa experiência que o alcoolista vai começando a ter. Começa a sentir desejo por beber. Aí esse desejo por beber vai começando a vir mais pensamentos permissivos. Aí o que começa a acontecer? O risco da recaída aumenta. E daí você pode começar a generalizar isso sem querer, pensar que, olha, então não valeu nada todo aquele avanço que a gente teve, ou ele estava mentindo. Não, teve uma situação, não existiu ainda uma estratégia para lidar com essa situação. O cérebro dele durante muito tempo lidou com as coisas bebendo, então agora para aprender novas estratégias leva um tempo, e leva um tempo no contexto. Porque eu vejo muita gente me dizendo assim, Vitor, eu já entendi tudo o que você fala, eu já virei a mestre da comunicação com o alcoolista. Eu já comecei, agora falo com ele de outra forma, eu já aprendi muitas coisas e eu já vejo mudança nele. Aí acontece um revés, acontece uma coisa desagradável, sei lá, uma recaída, um tropeço, uma briga. Aí como é que fica a habilidade de comunicação? Ela fica muito mais desafiadora. Então, o que acontece? A gente precisa praticar no contexto. O alcoolista também, ficar sem beber no contexto. Então, isso pode trazer experiências de maturidade. Mesmo uma situação negativa pode trazer uma experiência de maturidade e de começar a fortalecer novas crenças.
para ele poder, ele próprio, entrar em contato com novas crenças. Se você bater de frente com uma crença dele que está muito forte, você vai conseguir o quê? Resistência. Agora, se você entender, olha, por exemplo, olha, eu percebo que ele se sente muito frágil, ele se sente muito incapaz. E agora eu vou te dar uma dica malandra, que ajuda a maior parte dos seres humanos e a maior parte dos alcoolistas, seja homem, seja mulher. Todos têm um desejo muito grande, todos. Você tem também, e você pode me dizer que não tem, mas você tem esse desejo. Tenho certeza que você tem esse, não é só um desejo isso que você tem, é um anseio que você tem, tanto quanto respirar. E talvez quando eu verbalizar isso, você vai me dizer assim, não, Vitor, eu não tenho isso. Mas isso é uma necessidade humana básica, que às vezes a gente nega para as pessoas que a gente mais quer ajudar e mais ama. Mas é uma necessidade que você tem, é uma necessidade que eu tenho, que é o quê? De se sentir importante. Importante. De se sentir capaz. De se sentir valorizado. Então fica de olho nisso. E às vezes você pode, na hora de pedir alguma coisa para o alcoolista, ou de pedir para ele levar em consideração alguma coisa que você quer que ele leve em consideração, usa isso a seu favor. Eu não estou falando de mentira, de manipulação. Eu estou falando de você compreender qual é a mentalidade dele e de ajudar ele. Olha, você acha que ele é um lixo? Vamos ver, vamos bem direto. Porque tem gente que quando eu falo isso, começa a falar assim, Vitor, poxa, você está falando agora para eu ajudar ele a se sentir importante, mas ele é um sacana comigo. E por que eu vou começar agora a querer ajudar ele a se sentir importante? Olha, é uma malandragem que eu estou te ensinando. É para você ter as coisas ao seu favor. Não se renda às coisas que a sua cabeça diz que vão longe dos seus objetivos. Percebe? Você perceber que o alcoolista às vezes pode se beneficiar de, olha, se ele se sente muito frágil e incapaz, e você consegue de uma forma que não seja humilhante para você, de uma forma digna, mostrar de alguma forma que ele é importante, mas ele não é o centro do universo. Ele não é mais importante do que você. Não é mais importante, nem menos. Tá? Nem mais, nem menos. Tá, mas não quero me aprofundar muito nisso porque a minha parte preferida vem agora. Essa é a minha parte preferida. Que é, eu quero que você imagine agora que existem duas mentalidades no alcoolista. Se vocês gostarem, me avisam que eu faço uma profamiliar dessa mesma mentalidade. Existem duas mentalidades. Imaginem dois círculos, tipo um óculos. Essa mentalidade é a mentalidade da mente aditiva, ou a mente da ativa, a mente da bebedeira, chame como você quiser. É uma mente impulsiva. Nessa mentalidade, o alcoolista ele fica impulsivo, ele fica teimoso, ele fica disposto a fazer qualquer negócio para beber, para ter mais uma dose. Com essa mentalidade, ele fica assim, ó, tudo vai de encontro à ideia de beber. Quando ele está muito forte com essa mentalidade, ele só quer saber de beber, não está nem aí. Ele mente, ele começa a pensar que, ele começa a se isolar, ele começa a arrumar encrenca, ele começa a pensar coisas do tipo, eu não aguento mais isso, ele começa a glamourizar o álcool, ele começa a pensar que, ele pode beber só um pouquinho, ou ele começa a não tomar iniciativas para mudar o comportamento dele, para se manter sem beber, ele começa a esconder bebida em casa. Essa é a mente aditiva, ou a mente da ativa. Eu quero que você pense agora que existe um outro extremo. Tá? Que se você não perceber que existe esse outro extremo, e que ele é tão ruim quanto o outro, você vai cair em coisas que poderiam ser evitadas. Essa outra mentalidade, não sei por que eu fiz um óculos, tá? Mas porque são duas mentalidades, eu já vou te explicar por que eu estou fazendo um óculos. Essa mentalidade é a mente limpa. São extremos opostos. Essa é a mente aditiva e essa é a mente limpa. Estou parecendo muito bobo ou não? É para didática, tá? Ela é que a mente limpa. A mente limpa, ela é o outro extremo. Ela é ingênua. O alcoolista começa a achar que, olha, tá tudo certo, eu tô curado, eu sou invencível, eu nunca mais vou recair. E daí ele começa a não se preocupar mais com a possibilidade de recair. Ele começa a correr riscos. Ele começa a pensar que, poxa, eu aprendi minha lição, eu posso controlar o hábito de beber, eu posso continuar carregando dinheiro, se ele não podia carregar dinheiro durante um tempo,
Ele pode começar a pensar que ele não precisa de buscar um tratamento, ou ele não precisa fazer nenhuma mudança de comportamento, porque ele já aprendeu a lição. Ou ele pode começar a pensar assim, olha, eu posso fazer sozinho. E não é que ele não possa, mas ele começa a achar que, olha, ele começa a ficar ingênuo. Achar que não tem nada, não tem nenhum perigo, que agora ele está resolvido, está limpo, ele está curado, salvo do alcoolismo, foi embora, nunca mais vai acontecer nada. Esses dois extremos são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Então qual que é a solução para isso? A solução é o caminho do meio. É aqui, ó. Aqui no meio. Tá dando para ver aqui? Aqui no meio. É o caminho do meio. É aquela coisa de entender. Entender que, olha, você aceita, o alcoolista aceita radicalmente para si de que ele tem risco de recair, porque ele é um ser humano. Ele, ao mesmo tempo, ele desfruta do sucesso, ele fica feliz que ele pode, com o sucesso que ele tiver, mas, ao mesmo tempo, ele prevê que ele não é invulnerável, ele não é onipotente em relação a tudo que está acontecendo. Ele faz planos e ele se engaja nos planos para lidar com a tentação de beber. Percebe? Daí essa terceira mente, essa mentalidade do meio, a gente falou da mente aditiva, a mente limpa e a mente, é uma tradução, mas é a mente límpida, mente límpida, que é o caminho do meio. Não é nem muito malandro, muito da bebida, muito da dependência, nem muito ingênuo, não é muito bobão, né? Com todo respeito, pela didática. Nem muito ingênuo, nem muito tolo, tá? Com todo respeito. Não é muito ingênuo, entende? E isso serve para você também, familiar. Por que serve para você, familiar? O familiar, talvez, se você quiser, eu faço uma live mais só sobre essa mentalidade do familiar, como é que se aplicaria ao familiar. Mas eu quero que você já perceba que, agora que você está começando a entender, que você perceba que isso pode acontecer com qualquer um também. Você pode começar a achar assim, ó, a mente da agressão, tipo assim, ele só vai parar de beber se eu der uma punição nele, se eu mostrar para ele, se eu submeter ele à realidade. Aí é aquela mente assim da revolta, do ódio, da submissão, da coerção. Eu quero proibir ele, eu quero controlar ele. Eu quero fazer ele fazer exatamente como eu quero. Aí é uma mente agressiva, vamos dizer assim, né? E a outra é uma mente ingênua. Muita gente me fala assim, Vitor, eu aprendi já. Eu estou fazendo tudo certo, Vitor. E agora, qualquer problema que vier, Vitor, não é mais meu. E daí você começa talvez a ter uma mentalidade ingênua, de achar que não se preparar mais, não se ligar mais no que pode acontecer e ficar com uma ingenuidade. Ingenuidade. Qual que é o caminho do meio? É o caminho do meio. O que a gente precisa? O caminho do meio. Que é você entender que você não pode ser dura demais, nem mole demais. Não pode ser mentirosa ou mentiroso. Quero dar remédio escondido para ele. Isso é sacanagem, isso aí não vai dar certo. Isso aí vai te colocar num enredo horroroso. E também não pode ser passiva, ingênua. Ele prometeu que... Vitor, quando ele faz uma coisa errada, eu vou lá e brigo com ele, falo tudo o que eu quero dizer e obrigo ele a prometer que nunca mais vai fazer isso. Aí você consegue dançar nos dois extremos. Você faz o errado dos dois extremos. Você vai lá, bota a pessoa contra a parede, aí ele vai lá, ele não quer mudar, mas ele quer que você pare de reclamar, ele te inventa qualquer bobagem que ele próprio acredita, não que seja mentira, mas ele próprio pode acreditar, e daí você compra uma ideia que foi toda mal vendida, e daí como é que você vai se surpreender que ele recai? Não tem surpresa nenhuma. É que você está tendo uma mentalidade extrema, igual ele. Essas mentalidades extremas que são o problema. E a solução está onde? Numa mentalidade no caminho do meio. Certo? No caminho do meio. Você entendendo, olha, eu familiar, eu não sou impotente perante o alcoolismo do outro. Eu sou impotente, o máximo que eu posso fazer é cuidar de mim. O máximo que eu posso fazer é me desligar emocionalmente. Eu considero isso ingenuidade. Ingenuidade, desconhecimento. Vitor, mas você está falando isso. Eu não sou o dono da verdade, eu só trago uma ideia. Só trago uma forma de pensar.
certo? Por quê? Porque o que você precisa fazer, se você quer fazer quem você ama parar de beber? Se preparar, prever impulsos de ação. Você precisa desenvolver suas habilidades. Você precisa também ter humildade, de entender que você também é um ser humano que é imperfeito e que o caminho mais seguro é o caminho da conexão e do crescimento. Aprendizado, você aprender, igual você está fazendo agora à noite assistindo essa live. Você já está se preparando. Porque uma pessoa que está assistindo essa live agora é uma pessoa que está se preparando. É uma pessoa que está cuidando para poder agir melhor, para poder melhorar a própria vida. Certo? Gente, vamos ver se ficou alguma dúvida. Vamos ver se ficou alguma dúvida para vocês. Mas para quem vai assistir no gravado, eu vou encerrar por aqui. E depois eu vou deixar disponível essa live no gravado e eu vou continuar um pouquinho mais para quem está aqui ao vivo. Se você quiser participar das lives ao vivo, me siga no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu faço pelo menos 2 lives toda semana. Talvez vai ter mais algumas lives ao longo da próxima semana aí. Mas na média é 2 por semana no mínimo. Então fica ligado se você quiser participar ao vivo. Então para quem está vendo no gravado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!